A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no Evangelho segundo escreve João, capítulo 1, verso 6. Lemos assim: Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Olha que verso tremendo. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Como é bom saber que sempre há um homem que é enviado de Deus e cujo nome, nesse caso aqui, é João, mas podia ser José, Manuel, Antônio, Fernando. Houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Quero falar no dia de hoje sobre 12 elementos de Deus no Evangelho de João. Há 3 dias atrás falamos de 10 elementos de Deus no Evangelho de Mateus. Há 2 dias atrás, 10 elementos de Deus no Evangelho de Marcos. Ontem, falamos de 12 elementos de Deus no Evangelho de Lucas e hoje eu vou cobrir 12 elementos de Deus no Evangelho de João. O primeiro, o enviado de Deus. Como é bom sermos um homem enviado de Deus. Como houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Você pode trocar o nome de João pelo seu. Houve um homem enviado de Deus cujo nome era Eugênio. Houve um homem enviado de Deus cujo nome era José, cujo nome era Manuel, cujo nome era André, cujo nome era Felipe. Seja qual for o seu nome. Então, coloque lá, houve um homem enviado de Deus, o enviado de Deus. João, capítulo 1, verso 12, lemos: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Os filhos de Deus. Os homens enviados a Deus são filhos de Deus, porque creem no nome de Jesus. O enviado de Deus, os filhos de Deus. João 1, 29 é um dos versos mais lindos que nós encontramos aqui, No dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Encontramos o Cordeiro de Deus, o enviado de Deus, os filhos de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quem é esse Cordeiro? É o Filho de Deus, João 1,34. E eu vi e tenho testificado que esse é o Filho de Deus. Então, olha só, nós temos os filhos de Deus em João 12, mas em João 1,34 temos o Filho de Deus. E é o Filho de Deus que nos faz filhos de Deus. Então, temos o enviado de Deus, os filhos de Deus, o Cordeiro de Deus e o Filho de Deus. João 1, verso 51, e disse-lhe: na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Ele é o Filho de Deus, ele é o Filho do Homem, mas aqui, os anjos de Deus. Os anjos de Deus. Só nesse primeiro capítulo de João, já temos 5 elementos de Deus. Olha só, o enviado de Deus, os filhos de Deus, o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus e os anjos de Deus. Os anjos são os anjos de Deus. Deus é o Criador, não só dos homens, mas também dos anjos. O enviado de Deus, os filhos de Deus, o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus e os anjos de Deus. Tudo no capítulo 1 do Evangelho de João. Mas vamos continuar, já vimos 5 elementos de Deus, vamos ao 6º, João 3, verso 3. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus.
o reino de Deus. Maravilhoso o reino de Deus vindo à terra, proclamado por João Batista, proclamado por Cristo, o reino de Deus. O enviado de Deus, os filhos de Deus, o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, os anjos de Deus, o reino de Deus. João 3, verso de número 34, porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá o Espírito por medida, as palavras de Deus. Estamos aqui falando as palavras de Deus. As palavras de Deus. O enviado de Deus, os filhos de Deus, o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, os anjos de Deus, o reino de Deus, as palavras de Deus. João, capítulo 4, verso de número 10, Jesus respondeu e disse: tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber? Tu lhe pedirias, ele te daria água viva. O dom de Deus, o presente de Deus. Temos aqui o enviado de Deus, os filhos de Deus, o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, os anjos de Deus, o reino de Deus, as palavras de Deus, o dom de Deus. João 5, verso de número 42. João 5, 42, lemos assim: mas bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Deus. O amor de Deus, que nós tenhamos esse amor de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. O enviado de Deus, os filhos de Deus, o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, os anjos de Deus, o reino de Deus, as palavras de Deus, o dom de Deus, o amor de Deus. E o amor de Deus é a causa que Deus enviou o seu Filho ao mundo. João, capítulo 9, versículo de número 3. João 9, verso de número 3. Nós vamos ler assim, no Evangelho de João, capítulo 9, versículo de número 3. Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. As obras de Deus. O enviado de Deus, os filhos de Deus, o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, os anjos de Deus, o reino de Deus, as palavras de Deus, o dom de Deus, o amor de Deus, as obras de Deus. Mas João, capítulo 6, versículo de número 33, olha só o que encontramos aqui em João 6, 33. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e da vida do mundo. O pão de Deus desceu do céu. É Cristo que deu a sua vida pelo mundo, para que nós possamos ir para a glória de Deus. E esse é o último elemento que eu quero falar aqui. João, capítulo 11, versículo de número 40. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus. Verás a glória de Deus. Olha só, 12 elementos de Deus no Evangelho de João. Primeiro, o enviado de Deus. Segundo, os filhos de Deus. Terceiro, o Cordeiro de Deus. Quarto, o Filho de Deus. Quinto, os anjos de Deus. Sexto, o reino de Deus. Sétimo, as palavras de Deus. Oitavo, o dom de Deus. Nono, o amor de Deus. Décimo, as obras de Deus. 11º, o pão de Deus que desceu do céu e da vida ao mundo. E a glória de Deus, a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Entre no canal, clique naquela foto redonda, vai aparecer um menu, clique no playlist e ali você vai ver 252 pastas
com mais de 9.490 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o seu canal da Bíblia. Subscreva. Deus te abençoe. Em Cristo Jesus. Amém e amém.